paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero já estar iniciando essa live glorificando, agradecendo a Deus e trazendo um hino para nossas vidas. Ontem tivemos o culto da igreja com a bispa, foi uma bênção, né? Agradeço a Deus a todos aí o carinho que tiveram comigo aí, pelo dia do aniversário. Deus abençoe a todos. Que na paz do Senhor Jesus Cristo, Petrópolis aí representado, pelo Bispo Dário, pelo Pastor Vera, os irmãos aí entrando. Deus abençoe os amados, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Eu vou estar pondo, meus amados, paz do Senhor, irmã Tereza, eu vou estar pondo aí um hino, que eu até pus ontem, mas ele foi, ouça ele hoje, ele é exaltado, exaltaremos o Senhor essa manhã, esse hino. Deus abençoe. Ceará aí também representado, está entrando aí nas mãos, lá do Ceará, louvado seja Deus. Estamos com São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, estamos aí alcançando o amor de Deus com a palavra aos corações. Louvado seja Deus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, bem exaltado aqui. É o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Louvado seja. Esse hino é hino lindo, né? Eu achei por que repetir ele hoje. Deus abençoe a todos. Né? Hoje estarei com a liderança dos departamentos e pastores e bispos e presbíteros em reunião à noite. E estaremos amanhã com o culto às 20 horas, estaremos às 9 no domingo, às 19, né? E temos aí as lives. Louvado seja Deus, Deus abençoe a todos, glórias a Deus. Eu quero estar lendo em Lucas 15,
versículo 11, que fala a parábola do filho pródigo. Vamos ler em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Né? Quero agradecer o carinho de todos. Continua aí todos que estão entrando. Irmão José, nossa missionária Heloísa, entrou tantos aí, vai entrando, né? E vai representando. E ontem a irmã estava falando para mim, minha irmã está lá no Ceará vendo o Senhor, entrando também. Então, vai entrando, vai aparecendo, às vezes eu não conheço o rosto, pode eu não identificar, mas eu quero dizer que está representado lá a Bahia com Priscila, está representado a irmã da missionária Sônia, né? Menezes, lá no Ceará. Isso é bênção, no Rio de Janeiro, com Petrópolis, nosso amado bispo Dário e pastora Vera, e também no Rio, a irmã Débora também, quando pode, entra. Perdão, então assim, em São Paulo, né, os irmãos de São Paulo que estão aí participando da oração. Ontem nós falamos sobre a oração, né, do Salmo 91, a forma de orarmos para repreender o inimigo, né? Tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Eu quero estar lendo aqui hoje o capítulo 15 de São Lucas. Ontem exagerei um pouquinho no sal, então a gente sente um pouquinho de hipertensão, né? Então tem que... Hoje tive dificuldades, né? Mas levantei bem, tá tudo bem. Tomei bastante água, louvado seja Deus. A idade chegando e a gente se cuidando. Glórias a Jesus. Então, a parábola do filho pródigo diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também, matai o novilho cevado, e comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Só até aqui, porque fica muito longo para ser entendido a mensagem. Depois você lê com calma. E aqui é uma parábola, né? Que o próprio Jesus enobrece as Escrituras, ensinando a igreja, ensinando as nossas vidas, e a gente vai aprendendo ao decorrer da caminhada, aquilo que Jesus orientou, aquilo que Jesus determinou para a igreja, para o povo dele,
para que possa, como manual de vida, né, a Escritura Sagrada. A gente não pode ter uma vida cristã, para nós que estamos na igreja, simplesmente na orientação do achismo, daquilo que nós, ou de circunstâncias. Então a Bíblia é uma bússola, ela dá a direção. Então, nós que tivemos treinamento no exército de guerra, a gente ficava dentro da mata, em lugares perdidos ou à noite, e a única forma de um encontrar o outro, de um grupo se achar e alcançar o alvo de chegada, era através da bússola. E eu me lembro bem que quando o nosso tenente dizia, olha, se vocês perder dentro da selva essa bússola, você não vai ter direção e não acha. É muito interessante na visão ótica do homem, olhando uma filmagem por cima de uma mata, você vê assim, ou ao longe, parece muito simples. Né? Estava vendo esses dias a dificuldade que eles tinham de pegar aquele moço, né? Porque não era uma selva grande, eram matas. Não era a selva que eu estive, que você fica perdido. Você olha, não vê nem o céu. Quando você está dentro da mata, você não consegue ver nem direito, e nos maiores dos lugares, o céu. Só para imaginar como a copa da... Então você fica sem orientação, precisa da bússola. E a nossa bússola é a Bíblia. É aquilo que Jesus orientou. A parábola é uma forma de Jesus, não simplesmente na nossa linguagem portuguesa, tipificar, mas ele exemplificar, mas aquilo que ele quer dizer na verdade. Então, trazendo uma ilustração à verdade, e não apenas uma história. E Jesus, ele fala de um homem que tem 2 filhos, tem sua fazenda, ele cuida, esses 2 filhos trabalhavam com ele, né? E um dos filhos vira para o pai, de repente, é assim, quando, para ser breve nessa mensagem, que vai longe, quando nós somos criados na igreja, nós, quantos foram criados na igreja e quantos não foram e foram depois, é o meu caso, né? E eu me lembro que um irmão, ele neto de pastores batistas, quer dizer, o avô foi pastor, o pai pastor, e ele foi criado dentro da igreja. E ele disse assim, eu acho interessante, porque eu te conheci antes, Luiz, de você ser cristão. Eu te conheci antes, eu vi como você era, e hoje eu vejo como você é. Ele falou isso para mim, dizendo assim, você fala de Jesus com muita força, com muita vontade. Mas ele falava assim, mas com força. É a sua fé, eu preciso que você me ensine a ter essa fé. Ele falou para mim. Porque eu fui criado na igreja, eu vou domingo para a igreja, mas eu não tenho essa fé que você tem. Você diz, vou orar e vai acontecer. Ele disse, eu preciso dessa fé. Eu achei interessante, eu falei para ele, mas você vê, no meu estado eu já digo assim, poxa, quantas coisas eu poderia não ter feito se eu conhecesse a verdade. Então tem os lados em que te dá a experiência de Jesus ao encontro e também a experiência de andar com ele. E ele amou isso, ele disse, é verdade, eu não me machuquei. Eu falei, você não se machucou com a vida, você construiu uma vida no Senhor. E isso, por quê? Porque a palavra deu direção para ele. E sem a palavra, sem a orientação da bússola, que é a Bíblia Sagrada, nós não temos direção, a gente faz aquilo que aprendemos, porque o homem, com essa liberdade que Deus deu ao homem de ser imagem e semelhança, e pela semelhança que tem a liberdade de sentir, de querer, de agir, tanto que o Senhor, nessa restauração, ele dá liberdade, o homem não é obrigado a andar, a ser cristão.
O homem não tem obrigação de aceitar Jesus, mas como Jesus é o sacrifício, é o vitupério, então o homem também tem a liberdade de aceitar e de caminhar com ele e seguir. Mas aí tem também a justificação de um preço, e o preço é simples, é só andar segundo as Escrituras Sagradas. Então não há sacrifício além disso para o homem, mas tudo isso é uma liberdade cristã, mas que também ela é muito mais rígida, como o apóstolo Paulo fala, muito mais rígida. E quando o próprio Jesus falou, né, que no dia do juízo será mais rígido para nós do que para Sodoma e Gomorra. Olha que tremenda essa palavra, né? A qual Deus destruiu, mandou fogo de enxofre, sabe, terremotos, e enterrou uma cidade inteira com seu povo, né? E outras cidades, houve outros julgamentos de Deus, como Atenas, como muitas cidades que foram destruídas, que hoje os arqueólogos vão aí encontrando aos poucos, mas existe, e como outras, né, que a gente não vai aqui ofender religiões, mas que hoje são só monumentos de descobertas, né? Apenas porque, mas não adoravam o nosso Deus. Então, tudo isso houve na terra para que o homem aprendesse, que passa gerações, passa milênios, passa gerações a cada 100 anos agora, né? Para o nosso tempo. Antes era mais um pouquinho nos patriarcas. Um patriarca vivia de nossas gerações 8, 9 gerações, e nós não, vivemos uma geração que é 100 anos, né? 90, a gente já chega se chegar aos 90, é o próprio Moisés que escreveu o Salmo 90, Moisés diz que se o homem passar de 70, enfado e cansaço. E a gente vê pessoas hoje fortes, com 80 andando, 90 ali resolvendo suas coisas, mas a maioria começa a ter uma dificuldade muito maior. Então tudo isso Deus fez para que orientasse o homem às Escrituras. Então esse filho tinha tudo, ele estava com o pai, junto do pai eram 2 filhos, e um deles é aquele cristão que permanece, que está ali, mas está insatisfeito. É isso que Jesus quis mostrar. Ele está ali, mas quer tudo como se fosse apenas para ele. Era talvez Pedro antes da conversão, já como apóstolo. Já como apóstolo, mas antes, mas assim, aquele encontro, como discípulo, e defendia Jesus, caminhava com as Escrituras, queria fazer, mas não compreendia o amor aos outros, e que os outros também têm, que Jesus pagou a vida por todos nós, não para um e não para mim. Seria um egoísmo mesmo, porque Jesus é quem pagou a vida, Jesus é quem deu a vida. Eu consigo entender isso, e acho lindo quando uma pessoa diz assim, mas a pessoa, já ouvi essa conversa, a pessoa foi um criminoso e agora ele está com a Bíblia debaixo dizendo Jesus me salvou. Com certeza, Jesus pagou a vida para aquele homem, é bom porque ele se arrependeu. Ele veio ao arrependimento, ele veio ao entendimento de que ele vivia uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida corrompida. Então tudo isso trouxe a misericórdia de Jesus de alcançar aquela vida, mas ele é quem toma a decisão de andar. É isso que nós temos que entender. Jesus me dá liberdade de aceitar ele. Agora, o andar também tem liberdade. São decisões que somos nossas, porque a dele ele tomou. Jesus, como homem, praticamente não viveu. Ele se dedicou ali à fase de jovem, para obedecer à lei, os pais, mas quando chegou a hora do seu ministério, que ele recebe o batismo e inicia, são só 3 anos.
E são 3 anos de luta, de guerra, de traições das pessoas que o amavam, outros o odiaram, discípulos que o abandonaram, porque a gente tem um contexto de muitos discípulos junto a Jesus que ajudaram e que estavam próximos, mas o abandonaram depois, não entendendo o evangelho, não entendendo o vitupério dele, porque ele não falava que eles iam passar isso por ele. Não, ele ensinava que havia do Filho do Homem, uma hora ele fala Filho do Homem para dizer que Jesus teve que vir 100%, se eu não me lembro, o Evangelho de Marcos, 100% homem, né? Ele tinha que ser 100% Deus, ele tinha que ser 100% homem, ele tinha que ser dado como rei, porque ele veio para reinar, né? Então tudo isso aconteceu, só que eles não compreendiam, não entendiam. Então Jesus está dizendo, quantos filhos estão dentro da minha casa e estão insatisfeitos, como aquele filho que até ficou, mas insatisfeito. E o outro, ele dissolutamente esqueceu do amor de Deus e abandonou, como se a igreja fosse feita por homens. Há erros, há falhas, porque nós, como homens, temos liberdade e temos falha. Temos falhas. Se nós, o apóstolo João diz que se nós dissermos que não somos pecadores, fazemos Deus, né? Nós fazemos Deus até pecador, como se fosse um qualquer. Nós nos invalidamos diante de Deus por dizer que não somos pecadores. Não somos falhos, pecadores, e a gente foge do pecado ao que pode. Mas temos falha, mas não que não venha errar e não que a gente não vá buscar esse perdão, essa misericórdia que foi dada na cruz. É ali acontece antes, por isso que a graça é mais rígida que a lei, porque na lei a pessoa morria mesmo errado, mas na esperança, é isso que Jesus quis dizer, que era mais rígido no dia do juízo para os de agora do que de antes, porque antes morria-se esperando o vitupério, o cumprimento da palavra, da promessa, a tipificação em Abraão, o filho da promessa, é aquilo, se esperava. O próprio clã de Abraão e todo aquele povo esperava, dizia, mas ela é estéril, está velha, ele também está, não vai vir. Muitos não criam, muitos criam, dizia, mas o Senhor é o Senhor de tudo, Ele criou tudo. Então coloco eu, essa discussão que teria, vai no clã da família, que a família é um corpo, um grupo de pessoas, como se fosse a igreja, em Abraão. Então, não, mas o dia que eles viram, porque a alegria não foi só de Sara, Sara representa a igreja, Abraão representa Deus, que no original da palavra, do latim hebraico, é leite de mama, quer dizer, aquele que alimenta o seu povo, quer dizer Abraão. Por isso que é pai de muitas nações. Então Deus faz as coisas nos seus mínimos detalhes e que nós temos que entender. E a igreja hoje, ela é Sara, que tem os seus problemas, tem as suas lutas, mas que ela vai alcançar graça diante de Deus, porque através dela a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então é essa parte que nós temos que ficar. Então o filho que se foi, e que se fosse na lei material, ele ofende o pai, porque pedir uma herança, ou ter desejo de uma herança com o pai vivo, eu acho que é a maior miséria que um filho pode ter na sua vida. A maior miséria, a maior... a pessoa estudar uma herança com o pai vivo eu acho que não tem lugar para Satanás nessa história, né? Porque já não tem, já está aí. Então é muito ruim. Então as pessoas têm... Por isso que o único mandamento com promessa, né, dos 10 mandamentos, em Êxodo 20,
é exatamente o único compromisso, a honra a teu pai e tua mãe. Então, com todas as dificuldades, por isso que uma mãe, ela luta por um filho, e um filho, ele luta por um pai e por uma mãe. Isso é lindo, né? Mas as conjecturas de hoje levam aí um outro conceito. Se nós medirmos os conceitos e queremos viver os conceitos que estão no mundo, nós não vamos viver os conceitos das Escrituras, né? Então, graças a Deus que o Senhor me alcançou, porque não tinha que me orientasse, não tinha que levar, senão não vai a esse negócio de reza ali, não vai buscar nisso aí, nessas coisas tão erradas. O Senhor está aqui. Nós não tínhamos essa orientação bíblica, e quando o Senhor alcançou, nós agradecemos, nós tivemos alegria. É como esse filho que ele vai, mas é um exemplo grande, né, daquele que está na igreja, tem luta, tem dificuldades. Não se esqueça que Jesus não te abandonou. Jesus não te abandonou na tua causa. Jesus não é uma causa. Nós temos que aprender isso. Jesus não é uma causa. A maior alegria que nós vamos ter em Cristo Jesus por estarmos na igreja é nós amanhã, nós sermos recebidos por Ele. Ou antes ele arrebatar a igreja, porque Ele vai receber a igreja primeiro, e aí você ser incluso, você ir junto e não ficar. Porque ficar tem uma boa notícia, haverá uma segunda chance. Então, a má notícia vai ser pela dor. E agora, pela graça. Essa é a parte boa, pela graça, que é mais rígida. E que se o homem conscientemente abandonar o Senhor, como esse filho abandonou o pai, representa a igreja, a fazenda é a igreja, a qual ele achou que não tinha nada, porque a luta dele estava ali, e ele achou que podia viver as coisas dissolutas do mundo, só que as coisas acabam. Só que com muitos bens materiais hoje, ou na hora do caixão, vai fazer a única diferença que você sabe que hoje vai comer um pouquinho melhor. Mas amanhã você pode estar sem nada. Amanhã eu posso estar sem nada. E no caixão não há gavetas para levar nada. Então, com bens ou sem bens, se encontram na morte. Então, é a hora que nós entendemos a graça de Deus. É que Jesus, aquela hora, te recebe. Aquela hora, porque eu tenho respaldo bíblico, entendimento bíblico e também experiência de visões que o Senhor me deu, que são particulares, mas que o Senhor deu, mostrando pessoas que foram, como ficam quando são condenadas e quando são amparadas por Deus. E nós estamos dentro do amparo de Deus. Então esse pai celebrou porque esse filho se arrependeu. Então ainda há tempo, se você deixou os caminhos e deixou a igreja, deixou com os seus conceitos, com o seu entendimento, se a igreja tem dízimo, não tem, se mulher prega, mulher não prega, se mulher fala ou não fala na igreja, esses conceitos que nos levam a ser o Jesus de juízo das igrejas, Jesus de juízo das escrituras, nós não podemos nos colocar nisso. Eu, graças a Deus, mesmo estando, isso eu posso falar e prego isso, mesmo estando no pecado, no mundo sem o conhecimento de Deus, eu nunca me pus contra Deus e nunca aceitei. Quando eu percebia que eu sabia que existia Deus, para mim era lá no céu, ele não coabitava com o homem, ele não tinha esse relacionamento com o homem, porque eu não conhecia a verdade. Mas quando alguma pessoa entrava em qualquer discussão querendo botar em dúvida Deus, eu saía fora disso. Pelo contrário, eu não concordava, dizia, olha, eu não quero discutir sobre isso, se nessa religião está certo, se não está, se Deus é Deus, se Deus não é Deus, eu não quero entrar nisso, porque é perigoso. É que nem houve a discussão lá e chegou na hora do julgamento, eu esqueci o nome agora, não vou lembrar, mas ele diz, não é melhor deixar, porque dá de mão a esses homens e você seja pego contra Deus. Se essa obra de Deus, ela segue, se não ela não segue, ela vai chegar uma hora, porque nós sabemos que estamos nos tempos do cumprimento
e que muitas coisas Deus está deixando acontecer. Mas é por causa da justiça de Deus, irmão. Nós temos que entender isso. Às vezes o camarada está com a vida miserável, ou obras que possam estar, entre aspas, não sei, não estou julgando a obra de ninguém, engano. Que não tenha sido Jesus, foi feita por vontade de homem para conquistar bens na terra. É por isso nós temos que olhar para o caixão. Porque olhando para o caixão a gente vê aonde vai isso? Não tem gaveta. E se levasse, aonde ia isso? O que isso ia fazer dentro do túmulo? Então a palavra diz que na morte segue-se o juízo. Por quê? Porque ali, como diz o provérbio do mundo, já era, foi-se, acabou. Não tem como fazer mais nada. Só ele. Então esse filho, eu quero deixar aqui para orar, esse filho que foi dissolutamente, ofendeu seu pai, quer dizer, ofendeu a Deus, representante de Deus é o pai. A fazenda, ele foi contra a igreja, com seus conceitos, seus pensamentos, achando que no mundo era muito melhor. Só que lá ele viu o que o mundo oferece. O mundo oferece o pecado, destruição. A moça aproveita a sua juventude, perde sua pureza, fica manchada, às vezes com um filho de outro. São tantos isso nós vivemos, e depois é difícil, porque quando a gente vê a maior destruição está nas famílias que arrumam padrasto. Não ofendendo a todos, tem uns que são mais do que pai e criam os seus filhos com rigidez, hombridade, e ali deu o seu nome. Tem muitos pais assim, tem muitos pais, as mulheres me perdoam, que são melhores que mães, que criam, cuidam, trocam fralda. Eu não sou um dos melhores pais, eu tive dificuldade na vida, mas eu criei, eu não abandonei, eu lutei ali para estar junto. Por quê? Com toda a dificuldade. Por quê? Porque não é fazer filho, é criar. Essa é a dádiva de Deus, criar, e depois eles também, como filhos, obedecerem. Entendeu? Obedecerem, e bom quando o pai esteja debaixo das escrituras sagradas, porque aí traz a proteção de Deus. Deus vai usar cansá-lo, como esse moço, com certeza. Os nossos filhos, se algum se perder, a escritura for ensinada, e está ali, que esse filho se arrependeu, é um exemplo de Jesus dizendo: se arrepende enquanto é tempo, se arrepende, volta aos caminhos, reconhecer e se arrepender é o melhor diante de Deus. Todos eles se arrependeram. Você acha que chegou uma hora, houve o maior conflito entre Abraão e Sara, quase se separaram. Houve o maior conflito, por quê? Porque pela lei podia ter o filho, e ela se precipitou, e ele também errou. Não podemos botar a culpa em cima dela. Dizer, poxa, a mulher velha, de idade. É natural que nós pensamos assim, entendamos assim. É o contexto. E a outra era nova, a concubina Agar. Então, se a mulher, pela lei de Israel, poderia chegar para o marido e dizer: não tenho condição, e eu quero ter esse filho. Então, pela lei, esse filho vai ser meu. Só que a concubina cresceu. Na hora que ela teve o filho, ela disse: não, o marido é meu. O problema não era o marido. O olho dela era além disso, era a primogenitura, era a promessa e a primogenitura. O poder. O poder, ele muda a cabeça de qualquer homem. Ele fere, ele destrói os conceitos de um homem, ele destrói o conceito da família, ele destrói o conceito de tudo. Ele destrói o homem diante de Deus. Olha esse filho, conceito, poder. Então ele disse: eu vou pegar o meu dinheiro. Olha, ele tinha fazenda, a fazenda era do pai, o pai vivo era do pai, mas era deles também, ainda que ele ajudava o pai, mas ele estava bem, porque o pai ele tinha de tudo. E ele só foi reconhecer isso quando estava no mundo, quando ele começou, acabou o dinheiro, e você tem amigos quando você tem muito dinheiro. Quando você não tem muito dinheiro, eles te veem: oi, tudo bom? Mas quando você
tem muito dinheiro, amigão, é nas costas. É diferente, isso é o mundo, isso é o mundo. Né? Enquanto você estiver por cima da carne seca, você tem bons amigos. Mas quando você estiver por baixo, você tem alguns que vocês conhecem. De longe, oi, como é que você está? Tudo bem? Se tiver um oi, né? Então é natural. Ele foi ver que no mundo vai dar boloca atrás de porcos. Porcos não é posto que a gente come muito gostoso. Eu gosto de um toicinha pururuca. Ninguém aqui está condenando porcos. Não é isso, mas pelo conceito bíblico e hebraico e a lei, na lei, nas épocas difíceis, o porco é imundo, porque eles não tinham, você tem que entender, não tinha geladeira, uma série de coisas, eram outros conceitos de conservação. Então a carne de porco era dada como imundo. E também tem um conceito de alguns deuses que está, como era a da cidade de Gandhara. Então tem um conceito de deuses que era do porco. E que depois eu vou estudar sobre isso e te passo. Mas eu tenho esse entendimento que está na questão espiritual pouco com a imundície espiritual de Deus, entre aspas. E aí, aqui está, e Jesus mexe com isso, falando esta palavra, incluindo o porco. Ele vai comer bolotas de porco, porque ele sai de debaixo da graça, de debaixo da orientação de Deus. Às vezes a gente tem lutas na igreja, mas você está amparado, você não morreu até hoje, nem eu mesmo sou um exemplo, não morri até hoje porque Deus me guardou, Deus me livrou. Tive momentos, a gente conta, parece, porque aconteceu quando era jovem, a gente não liga muito para isso, a gente vê, se espanta, isso passa, mas depois que eu fui para o Senhor, eu fui vendo, né, você sentar num lugar que você é tirado e outra pessoa morre, isso acontece. Né? Nós íamos, quando eu tinha aí a faixa aí de 16 anos, a gente ia para a praia, Barra de Guaratiba, em Campo Grande, a gente marcava os amigos, os colegas do bairro, e a gente se virava para arrumar um dinheirinho, para no sábado aquela Kombi levar a gente alugava a Kombi. Por quê? Porque a gente jogava bola na praia, arrumava uma namoradinha, comia um peixinho, fazia aquela vaquinha, sempre junto, né, com aquele pinguinho de dinheiro, e aquele homem que era do bairro, que tinha uma Kombi, ele já tinha que ele ganhava esse dinheirinho. A 20 minutos a praia, ele levava a gente, depois ia buscar. Que a gente ficava o dia inteiro, saía de lá 9, 10 horas da noite. Preto, bem pretinho, do sol. E era assim, um dia que eu não fui, aquela Kombi bateu. Então eu vi, bateu, vários, não morreu naquele dia ninguém, mas vários botaram platina na cabeça. Tem amigos que eu há pouco tempo passei, fui dar uma volta no bairro e vi ele sentado e ele tem platina na cabeça. Porque naquele dia eu fui impedido por Deus de ir. E olha que eu ia, que eu queria ir, a gente ia todo sábado. Era o nosso brinquedo de jovem, né? De arrumar uma namoradinha com 16 anos na praia, você ficar lá de sunguinha, jogar, aquela pelada, era o dia inteiro. Daqui a pouco tá comendo peixinho na barraca. Era assim, era o dia inteiro. Brincando e tomando banho de mar, aquela delícia daquela água naquele verão de 40 graus. Então, tudo isso nós tivemos, mas e o livramento de Deus? Então, isso que o Filho, que Jesus quer dizer, debaixo da proteção, olha, próximo do Pai você tem o pão que não é de dores, próximo, para encerrar, para mim orar, próximo do Pai você tem proteção do livramento, né? Próximo do Pai, você tem o socorro, né? Você de repente bate a doença, Senhor, estou aqui, Senhor, sou teu filho, e Deus vai te ajuda, e vai te dando saúde, e vai te curando, diz assim, mas está debaixo do Pai, não tem que ter, não, Jesus foi claro, nós estamos num plano aqui, material ainda, que diz, no mundo tereis aflições, mas, aí entra a preposição, mas, ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a diferença, que o Filho não precisa a gente experimentar, você que é jovem, ou você que está na igreja, de experimentar o mal, a destruição, a sujeira, porque porco representa a lama, a sujeira, a maldade,
né? Comer bolotas de pó, quer dizer, passar necessidade, porque debaixo de Deus tem a proteção, tem a provisão, tem a cura, tem a libertação. Olha quantos favores Deus nos dá. É isso que Jesus quis dizer. Eu vou parar aqui, Jesus. Vou parar a escritura aqui, porque para mim não... debaixo de Deus nós temos essa diz assim, mas meu parente caiu na UTI. Escuta, aí é Deus, pode socorrer. Sim, ele diz assim, mas tem a vontade dele é uma coisa. Agora, quando um filho chora, você vê esse pai, ele se tornou, talvez na hora, ele deve ter sentido a pior coisa do mundo, deve ter falado para aquele filho, pega as suas coisas então, e some daqui. Porque você chegar a me pedir herança viva, rapaz, isso é uma ofensa tão grande. Você que está fazendo, eu sempre te dei tudo, te amparei, te dei trabalho, né? Te dei ofício, te dei tudo. Na igreja, Deus vai dando, vai orientando, dá ofício, dá trabalho, dá orientação do mundo, dá orientação bíblica da vida eterna, que é o principal, vai caminhando tudo junto. Deus não nos abandona na nossa vida material. E esse pai deve ter naquela hora sentido ira, dizer, como é que meu filho faz um negócio desse, fala em herança, fala em bens com eu vivo, ele está me vendo morto no caixão. Deve ter, com certeza esse contexto deve ter tido, mas o filho vai, e aquele pai é curado por Deus, e aí aquele filho fica lá, vive dissolutamente, se destrói, um dia ele volta, porque não é porque ele volta para aprontar outra, não, ele volta arrependido, ele passa num processo terrível de destruição, e ainda bem que deu tempo para ele, não morreu por lá, porque se morre, segue-se o juízo, essa é a palavra de Jesus, se morre, acabou a chance dele. Porque ele teve oportunidade diante do Pai, teve oportunidade diante da igreja, diante da palavra de Deus. É preciso a gente entender isso, mas ele ainda, pela misericórdia, talvez esse pai, creio eu, orou muito por ele, disse, meu Deus, eu temo o Senhor, e esse meu filho fez isso, deu as costas para a tua igreja, deu as costas para a tua palavra, diz que te ama, mas isso no mundo todo mundo diz, até o diabo diz. A palavra, a escritura sagrada diz que até o diabo crê e teme. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Nós temos que ser simples como uma pomba, como Jesus diz, mas astuto como a serpente, astuto para o mal. Está atento que o mal está aí. Mas simples diante de Deus, simples como uma pomba, é diante do Senhor. Sim, Senhor, fala que teu servo ouve. Querer ouvir a Deus. Eu sou uma pessoa que eu falo muito, mas eu gosto de ficar dentro daquilo que eu ouvi de Deus. Dentro do que eu ouço de Deus, eu fico ali. Dali eu não saio. Às vezes, traz consequência. É difícil, é. Eu queria vender envelope, eu queria vender feijão, eu queria vender rosas, eu queria fazer tantas coisas. Eu queria. Eu dizia assim, como homem carnal, é muito mais fácil fazer isso do que fazer uma obra, sabe, olha, o Senhor vai te abençoar. Mas uma pessoa não abre o coração, não abre, é difícil. Mas é o contexto correto que Jesus ensinou. Entendeu? É o contexto que Jesus fez a igreja. Se ele fez a igreja e ensinou, vamos caminhar, vamos ter estratégias que possam ajudar? Tenho, me ajuda, usa com os limites corretos, dentro da palavra, para que a gente possa. A igreja é feita de todos. Agora, falar é muito fácil, discurso é muito fácil, mas pôr as mãos e dizer eu vou ajudar e vou fazer, são para poucos. Então, eu quero dizer, o que trouxe esse filho de volta à salvação foi o arrependimento, o reconhecimento. E você vê que ele se arrepende tanto que ele diz, eu não sou digno de ser tratado como filho, mas como um empregado. Empregado é um escravo, no contexto judaico aqui da época. É um escravo. Hoje nós estamos falando de escravatura, mas
Não acabou a escravatura, não. Acabou a escravatura na lei do homem. É pecado, é errado, é contra Deus, é contra o juiz, é contra a lei, é contra a Constituição, a escravatura. Mas existe uma escravatura, que isso não compete a juiz da terra. É a escravatura espiritual. Ser escravo do pecado, escravo do mal, escravo de Satanás. E ele é um patrão impiedoso, posseiro, impiedoso, que na hora certa ele vai te destruir. Então eu quero dizer para você, glória a Deus por este exemplo que Jesus deu, do Filho se reconhecer, do Filho ter arrependimento, que nós tenhamos, que por mais defeito, dificuldade que nós temos, que nós tenhamos um coração arrependido, contrito, arrependido, coração quebrantado diante do Senhor. Senhor, errei. É fácil, o problema não é errar. O problema é ter cara para reconhecer. Ser homem usar na terra o nome de macho, com H, sei lá como a gente entende, é dar cara para Jesus. Vai lá, ajoelha e diz para ele, chegar para o pastor e dizer, eu errei. Essa palavra é difícil. É difícil. Não, eu tô curado, eu estou bem, tô na minha, como se não existisse pastor, não existisse igreja. E aí fica uma lacuna. E essa lacuna quem age é o diabo. Essa lacuna o posseiro entra. É perigoso. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de ter um coração contrito diante do Senhor. Nós precisamos ter esse reconhecimento que nós falhamos, que nós erramos, que nós temos dificuldades e que nós temos falha. Então a gente chega para o Senhor de joelhos. Tem um hino que fala de joelho é melhor. Eu quero orar com você nesse momento. Eu sei que essa palavra falou o meu coração, falou o teu. Eu já me arrependi de tantas coisas, de tantos desejos, de tantas coisas que a gente tem, porque a gente está no plano material. Mas, sabe, o amor de Deus o Pai está com os braços abertos, pronto para quem se arrepende. Essa é a mensagem. Guarda essa mensagem hoje. O Pai, Jesus, Jeová, Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele está com braços abertos para quem se arrepende. Então, para você que ainda não conheceu Jesus, conheça, que essa palavra chegar até os confins da terra, eu creio, né? Você vai mandando para os seus amigos, para eles enviar aos amigos, é uma obra missionária, dessa oração da manhã, uma obra missionária, está sendo representada aí está sendo vista no Ceará, na Bahia, no Rio de Janeiro, no interior, no centro do Rio, São Paulo, e nós estamos aí, estamos enviando, né? Miami, eu envio todo dia, né? Miami, para outros amigos, eu envio para todos eles. Sabe por quê? Porque Deus quer falar aos corações. Deus quer resgatar esse filho pródigo. A mensagem de hoje. O Pai está com os braços abertos para os filhos que se arrependem. Essa é a mensagem. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ao Deus de Abraão, ao Deus que nos chama em Cristo Jesus, filhos de Abraão. Senhor quer dizer leite de mama. Pai que acarinha o seu filho. Que quer dizer que Abraão é o pai da fé. Que quer dizer que Abraão é o pai de muitas nações. E que nos trouxe essa esperança ao Deus eterno, ao Santo de Israel, Jeová. A Jesus Cristo, que é Jeová, o Santo e Salvador, que deu a sua vida na pessoa do Filho. Senhor, queremos, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, ajuda os nossos filhos, ajuda a guardar, Senhor, das contaminações do mundo, aqueles que se ausentaram da igreja, aqueles que abandonaram, Senhor, a fé, aqueles que, Senhor, pelas fraquezas do mundo, não suportaram as lutas, Senhor, e se ausentaram. Eu te peço, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, ó Santo de Israel, a qual nós somos incluso também como Senhor Israel de Deus.
em Cristo Jesus. Senhor, que aqueles que estão fracos, estão perdidos e ainda há tempo, para que eles se arrependam, para que eles contritam seus corações e volte, Senhor, ao teu bem-estar, Senhor, a fazenda que é a tua casa. Senhor, que volte ao Pai que és tu, ó Pai das luzes, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o nosso Deus, que volte a teus braços, Jesus. Sei que tu estás com os braços abertos, lá dentro daquela cadeia. Às vezes você está ouvindo essa mensagem, ouvindo essa oração matinal das 10 horas, e você está aí chorando, arrependido dentro dessa prisão que Satanás te jogou, e você vai poder ouvir, vai poder dizer: Pai, eu pequei contra ti, contra o mundo. É o arrependimento que vai te levar à libertação. É o arrependimento, Pedro. É o arrependimento que vai te levar ao encontro com Jesus, a uma vida não dissoluta, a uma vida de paz, de prazer, de graça, porque tudo que Deus faz é bom. Deus nos abençoa, nos dá o pão, Ele é o provedor, Ele é o restaurador, Ele é o médico nos sara, Ele é o salvador de nossas vidas. Você vai alcançar. Então você que estiver aí, que se afastou do Senhor Jesus, ajoelha, se arrepende, corre à igreja, diz assim: não, mas eu me arrependo e fico na minha casa. Não, não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que Jesus orientou. Se arrepende, nem que seja uma vez por semana, vai à igreja, vai lá, dobra os joelhos, ouça a palavra de Deus, pela fé, ouça aquilo que Jesus, enquanto é tempo, porque depois segue-se o juízo. É preciso estar antes. Você, de repente, moça que foi para a prostituição, achando que a riqueza era mais fácil, através de se prostituir e os homens darem dinheiro por você. Não, isso é um pecado. Esse dinheiro é maldito, acaba na sujeira, na imundície, pode pegar doenças, pode ser oprimida por Satanás. E é a opressão. E depois a riqueza fica em nada, porque na hora do caixão não se leva a gaveta com as coisas, com os bens materiais. É preciso correr enquanto é tempo. É preciso buscar na orientação da bússola, que é a palavra de Deus. Você, meu jovem, que foi para as drogas, quer o mundão, quer experimentar. Você, jovem, que quer, aos 16 anos, achando que tem que experimentar o amor da vida, esse amor carnal, esse amor que vai te destruir, vai te machucar, vai te dar um filho, ou você, jovem, não se apresse, é difícil, não é fácil, mas constrói diante do Senhor. Constrói. Você, minha irmã, que tem um marido que não é crente, ou que está com dificuldade, lute com oração, lute. Jesus pode mudar o coração desse homem, Jesus pode mudar o coração dessa mulher, Jesus pode mudar o coração dos pais aos filhos, pode nos aquebrantar, pode também mudar dos filhos ao pai, que são as promessas de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, a você que ouvir essa mensagem, a você que pôde hoje estar aí nesse momento, em oração, de joelhos, quem sabe dobrado, talvez você está no trabalho, está ligado aí, participando, como tem algumas irmãs: olha, eu posso no trabalho, se não vai atrapalhar, dá para ligar, não tem problema, você não tem como dobrar o joelho, mas você está aí, quebrantada, dizendo: Senhor, alcança meu pai, alcança minha mãe, alcança meus filhos, alcança meus tios, alcança meus familiares que estão perdidos, cegos, surdos e mudos nessa vida, comendo bolota de porcos, ou quem sabe algum dos seus ou dos nossos filhos que se ausentaram da casa do Senhor, comendo bolota de porco. Parece, aparentemente não. Você vê que no princípio, Senhor, tudo parece bom, e aquele jovem viveu tudo de bom, mas momentaneamente.
Senhor, nos dá força, nos dá graça, quebra as forças de Satanás, porque na tua casa, na fazenda, a proteção, Senhor, para glorificar o teu santo nome, a proteção debaixo do teu sangue, Jesus, do teu santo nome, Senhor, para nos socorrer, para nos livrar, para ver cura e libertação, e o teu nome ser engrandecido. Que essa palavra e essa oração, Senhor, chegue aos confins da terra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Agradeço a todos os participantes, a todos vocês que aí estão todos os dias, manhãs, na oração. E quando você receber essa mensagem, não é porque você não estava presente, é para você ser um missionário ou uma missionária de Deus. Envia os seus amigos, dizendo, envia outros dos seus amigos, para que essa palavra e essa oração chegue até os confins da terra e cure e liberte, porque uma vida que possa estar para ser tirada, ou alguém que saiu da fazenda para comer as bolotas de porcos, como foi a mensagem de hoje, possa se socorrer rápido. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã estarei aqui às 10 horas e estaremos sexta-feira com o pastor Jefferson. Hoje estarei mandando daqui a pouco a arte. O pastor Jefferson, um homem, um profeta de Deus, um servo de Deus, humilde, simples, né? Aí convidado pelo bispo Edson. E eu já confirmei e vai estar amanhã, sexta-feira. Então eu quero convocar e convidar que você convoque a todos os seus amigos, seja de igreja, seja de longe, seja crente ou não crente, traga amanhã e vamos estar na Missão Evangélica Porta para o Céu às 20 horas, na mensagem, na direção do culto, nossa, do bispo Edson, minha, estaremos ouvindo a mensagem que o Senhor traga com amor, ele já confirmou, pastor Jefferson. Deus te abençoe, a você, meu irmão, e convide a todos. Estaremos amanhã às 20 horas na igreja presencial, em nome de Jesus. Tá bom?